Olá, crianças! Vamos hoje estudar sobre a Escola de Evangelização Espírita Infantil no Plano Espiritual. Para iniciar a nossa aula, vamos todos fazer a nossa prece. Então vamos fechar os olhos, pensar em Jesus e pedir a Ele, nesse momento de estudo, a sua proteção, o seu auxílio para que possamos aprender e assim conseguir ajudar todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Nos abençoa os nossos professores, os nossos evangelizadores, os nossos alunos e abençoe, Senhor, a nossa família também. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos pensar e vamos estudar hoje a Escola de Evangelização Espírita Infantil no Plano Espiritual. Então a primeira pergunta é essa: será que tem escola no plano espiritual? Continuamos aprendendo depois de desencarnar? O que vocês acham? Sim ou não? Claro que sim. Sim, 2 vezes. Por quê? Ninguém morre. Continuamos espírito. E lá do outro lado, quando deixamos o corpo material, a nossa vida continua. E uma das coisas mais importantes é que continuamos trabalhando e continuamos estudando, aprendendo. Continuamos aprendendo. Após a nossa mudança para o plano espiritual, continuamos nossos estudos. Para aprendermos como é a escola no plano espiritual, nós utilizamos e aprendemos num livro chamado Mensagem do Pequeno Morto, psicografado por Chico Xavier. Esse médico foi muito importante para o movimento espírita porque trouxe diversos livros que mostram como é o mundo espiritual. E ele trouxe um que chama Mensagem do Pequeno Morto, que tem como espírito, Neil Lúcio, que traz a mensagem do menino chamado Carlinhos, que desencarnou com 14 anos. Então esse livro é muito interessante. Quem não leu pode pedir para a sua evangelizadora para ela emprestar, que conta como é que foi o retorno dele ao mundo espiritual. Ele desencarnou com 14 anos e lá ele foi matriculado em curso de aperfeiçoamento. E o mais interessante, assim que ele viu e teve condições, ele quis mandar uma carta para o irmão, que virou esse livro, onde ele relata, é quase como um diário onde ele vai relatando e descrevendo tudo que ele viu no mundo espiritual. E ele queria mandar para o irmão, para que o irmão também soubesse como é que é a vida após a morte. E não tivesse medo, porque ele chegou muito despreparado no mundo espiritual. Não tinha conhecimento nenhum, então para ele teve um momento assim de adaptação. E ele queria que o irmão tivesse o conhecimento de como ele chegou e como ele estava vivendo no mundo espiritual. E ele vai relatar e descrever como é que era a casa onde ele foi recebido, a colônia, a vila. Mas nós vamos aprender aqui nesse momento somente o que ele encontrou depois que ele se adaptou no mundo espiritual, o retorno dele, a continuidade e o aprendizado dele no mundo espiritual. Então ele foi matriculado na colônia Parque dos Meninos. E o que tinha na colônia Parque dos Meninos? Diversas escolas, era um local muito grande, onde ele disse que tinha diversas escolas e muita criança que tinha retornado ao mundo espiritual. E lá tinha muitos professores com características muito interessantes. Os professores lá não somente davam aula, eles guardavam as crianças, amparavam, orientavam, porque muitos sentiam com certeza a falta dos pais que tinham deixado. E esses professores cuidavam com extremo amor, extremo carinho essas crianças que tinham retornado para o plano espiritual. Então olha lá, os professores, E muitos alunos,
como ele falou, era um local muito grande, essa colônia Parque dos Meninos, com diversas escolas. E como é que era a organização? Carlinhos explica para o irmão Disseu, para nós também, que aprendemos com ele, que as crianças eram separadas por idade e por tamanho. E a gente vai lembrar da nossa escolinha, que também divide por idade. Então as crianças, para melhor se adaptarem aos professores e ao aprendizado, elas eram separadas por idades lá, na colônia, né? Além disso, as crianças com menos de 7 anos tinham turmas separadas. Elas tinham um atendimento especial. Acima de 7 anos, as crianças eram separadas por idades e tamanhos. Mas as menorzinhas eram separadas em turmas diferenciadas com atendimento diferenciado. E o que o Carlinhos fala? O conhecimento intelectual era extremamente valorizado lá e não era deixado à parte. Então as crianças continuavam aprendendo aquilo que elas tinham aprendido na escola aqui na Terra, porque todo esse conhecimento que nós temos aqui, por isso que a gente tem que valorizar, são gotas de luz do conhecimento divino, de forma assim, a ampliar os horizontes do Espírito no conhecimento universal. Então nós aprendemos aqui, porque às vezes, por que temos que aprender isso? Ciência, por quê? Para despertar no nosso espírito um entendimento maior desse universo, né? De tudo que está ao nosso redor. Então o conhecimento intelectual, ele é muito valorizado no mundo dos espíritos. Mas não só isso, tem outro que é muito importante, que é o conhecimento da vida espiritual. E o conhecimento dos valores do espírito. E aí nós vamos lembrar das nossas aulinhas de evangelização, onde nós estudamos sobre Jesus, o Evangelho de Jesus, sobre Deus, né? Então esse aprendizado todo é extremamente importante, o conhecimento intelectual e muito mais o conhecimento sobre a vida espiritual e sobre os ensinos de Jesus. Porque ele é que nos ensina a melhorar a cada dia. Nós vamos entender porque que continuam meus estudos, né? E as crianças, após o estudo, e a gente vai lembrar da nossa escolinha de evangelização, tinha um trabalho onde Carlinhos foi matriculado após as aulas de conhecimento, né, de Jesus e do que ele tinha que aprender nas diversas aulas de aperfeiçoamento. Ele também tinha que trabalhar. E qual era o trabalho dele? Fazer recursos para ser aplicado nas aulas dos garotos maiores. Então, quer dizer, mostra a colaboração entre os espíritos, quer dizer, os menores ajudavam os maiores, mostrando que tudo tem uma colaboração, assim como os professores são pais que talvez, ou com certeza, deixaram os filhos na Terra, desencarnaram, mas confortam aqueles filhos que retornam do mundo espiritual. E ele coloca aqui que muitas das crianças matriculadas na colônia, Parque dos Meninos, não tinham preparo espiritual, quer dizer, retornaram do plano físico com diversos e muitos defeitos morais. O que são os defeitos morais? A inveja, a gula, são os sentimentos ruins que às vezes albergamos em nosso coração. E não é fácil de tirar. Tanto é que eles chegam no mundo espiritual igual eles eram, preguiçosos, não gostavam de ajudar, colaborar, eram maledicentes. São coisas que nós caracterizamos como defeitos morais. E que é interessante, as crianças eram separadas por turno, por afinidade. Esses defeitos morais, as crianças tinham que trabalhar de forma a eliminar esses sentimentos ruins. Então, eles eram separados por turno. Quem gostava ou ninguém gosta, né, de defeito, mas quem tinha preguiça ficava junto. Quem tinha o hábito de não colaborar com os colegas ficava em outra turma. Por quê? Porque você, conhecendo o seu defeito, um ia colaborar e ajudar o outro a vencer o mesmo defeito. Então eles eram separados por idades, por tamanho
e por afinidades no parque dos meninos. E vamos pensar, é só estudo e trabalho no mundo espiritual? Claro que não, tem os momentos de alegria, os momentos de trocar carinhos, de compartilhar emoções. A arte, né? A arte sempre estimula as emoções boas, né, entre nós. Então, as crianças também tinham um momento onde muitos se dedicavam, se empenhavam naquilo que eles recebiam como tarefa. Então, eles tinham promoções a cursos superiores, assim que terminavam os seus cursos, por mérito, por esforço e por boa vontade. E o Carlinhos fala que lá na colônia tinha momentos de festa no parque, cheio de alegria, de música, de encantamento, de forma assim que ele, por se dedicar muito, chegou a receber uma medalha de boa vontade, onde essa medalha era de um material diferenciado, na substância luminosa de cor prata. Bom, crianças, vimos que o mundo espiritual tem diversas coisas que nós vimos na nossa escola. Então, como podemos evangelizar, tirando do conhecimento de Carlinhos e de tudo que ele descreveu na escola no mundo espiritual? Vamos lembrar, então. É importante estudar? Com certeza. Manter um curso regular de espiritismo é importantíssimo para a gente poder conhecer, aprender e poder ensinar aos outros, nossos coleguinhas, assim como o Carlinhos ajudava a fazer no recurso para as turmas maiores. Então é importantíssimo. O que é importante que tem lá e que também temos aqui? Um material didático diverso, tudo aquilo que podemos utilizar para enriquecer a aula ou facilitar o aprendizado, como fantoches, joguinhos, brincadeiras, como foi descrito por Carlinhos que existe lá, existe aqui também, né? Os recursos didáticos. O que tem mais? Temos as cartilhas. São esses livros que os evangelizadores levam para a gente poder ler, aprender de acordo com o curso que estamos estudando aí na nossa escola de evangelização. Então, o Livro dos Espíritos 1, 2, 3 e 4, curso Alcoolismo, curso Deixe-me Viver, curso Jesus no Lar. Então, diversas cartilhas são utilizadas nas nossas aulas. Berçário 1, Maternal 1 e 2, Jardim 1 e 2. São diversos recursos preparados pelos evangelizadores para vocês utilizarem nas aulas. Inclusive a cartilha do Bom Samaritano Infantil. Olha lá. Temos também atividades práticas. Lembra do trabalho do Carlinhos? Aqui podemos fazer artesanato, podemos realizar a campanha de Souza, podemos fazer Jesus no Lar, a campanha Jesus e Você. São diversas atividades práticas que podem ser realizadas com as crianças. As crianças menores realizam as suas pequenas atividades, suas tarefas conforme a cartilha é uma atividade prática. Olha lá. Temos também a sala da Mãe Boa. Lembra que lá os professores amparam, orientam? Aqui nós temos também a criança que tem dificuldade, está triste, está muito agitada. Às vezes a gente precisa levar para a sala da Mãe Boa, assim eles vão poder ser amparados, ouvidos, auxiliados e orientados, conforme a escola espiritual descrita pelo Carlinhos. Nós temos aqui também alegria, com certeza. Nós temos o Festival de Arte e o Festival Pingo de Gente, nos momentos comemorativos onde as crianças produzem música, poesia, teatro, pintura. É um momento de alegria e de confraternizar em torno da arte. A arte nada mais é que exprimir o bem, né? Olha lá. E temos também visitas domiciliares. Às vezes nós realizamos culto, visitamos, fazemos acompanhamento, assim como também no mundo espiritual, lá na escolinha, eles eram acompanhados por professores e auxiliares que iam ajudando eles a se adaptar a essa nova vida no mundo espiritual. Então, para que
esqueça, coloquei algumas frases do livro, onde o Carlinhos coloca, né, para todos nós como um aprendizado, né? Não descreia da boa semente, embora a germinação se faça tardia, quer dizer, a gente nunca deve perder a esperança, mesmo que a gente veja as coisas tão ruins, porque às vezes demora, mas a semente vai fazer a sua germinação. Atendemos, por essa forma, obrigações com imenso proveito, porque cumprimos o dever que nos cabe, preparando-nos ao mesmo tempo para tarefas maiores. Quer dizer, nos dedicarmos com empenho, com força de vontade, com determinação, estímulo àquilo que é nos dado para fazer, desde pequenas tarefas, isso nos leva no futuro a ter experiências maiores responsabilidades. E, como Jesus disse, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Há estudos e trabalhos intensos, sempre. Certo? Então é isso, crianças. Vamos ler a nossa cartilha, refletir, fazer os exercícios e as dúvidas vamos perguntar aos nossos evangelizadores e, se possível, pedir o livrinho para a evangelizadora. Certo? Então vamos fazer a nossa prece, pedir a Jesus que nos abençoe, continue amparando, Senhor, a todos nós na escola de evangelização, na nossa comunidade, na nossa cidade, que essas bênçãos, Senhor, possam se fazer presente, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.